Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo o senador Cidinho Santos aqui no Conexão Poder e vamos falar de, claro, política, coisas polêmicas da política, secretariado de Mauro Mendes, condução da campanha de Mauro Mendes, o Cidinho foi um dos coordenadores, enfim, projetos no Senado da República, aumento do pessoal do STF, enfim. Vamos conversar, né, Ana Carla? Participando Ana Carla Costa, minha colega jornalista, parceira de bancada de sempre. Cidinho Santos, obrigado pela sua visita mais uma vez aqui no Conexão, é uma honra tê-lo aqui. Primeira pergunta, secretariado de Mauro Mendes, ele definiu nesta quinta alguns nomes, entre eles Casa Civil para Mauro Carvalho, e eu jurava que ia ser você na Casa Civil, rapaz, e aí, você não aceitou? Não aceitei, eu tinha, quando eu fui para a coordenação da campanha, eu já tinha colocado essa condição que não tinha essa pretensão de ser secretário. E após a eleição, o Mauro me consultou dessa possibilidade, mas eu tenho uma restrição de família, de negócio, e aí assim, eu achei melhor dar um tempo da política, agradeci a ele o convite, e ele entendeu também, porque a gente já tinha conversado isso antes, né? E ficou o Mauro Carvalho, que é uma pessoa boa, bem intencionada, evidentemente ele não tem o traquejo da política, mas vai ser assessorado de pessoas que tem que possam ajudá-lo. Né? Você ajudou nessa indicação também ou não? Olha, não é que ajudei nem desajudei, porque tinham 3 nomes colocados lá que possíveis secretários da Casa Civil, que o governador gostaria desse cargo ter uma pessoa mais próximo dele, né? O mais próximo dos 3 que tinha é o Mauro Carvalho, que é amigo de longa data, depois do Fábio Garcia, depois a mim, né? Eles entendiam inicialmente, até o próprio Mauro Carvalho, que eu poderia ser a pessoa talvez mais bem articulada, mais bem relacionada para poder ocupar esse cargo. Com a minha desistência, com a desistência do Fábio Garcia também, então, obviamente, o Mauro Carvalho talvez ele não tenha ido lá porque ele queira ou por vontade, mas é uma contribuição, uma doação, porque hoje em dia ocupar cargo público não é fácil, né? E ele está indo lá fazer essa doação, essa contribuição. Mas nessa composição do secretariado do governador eleito Mauro Mendes, o senhor vem contribuindo, a gente sabe que reduziu o número de secretarias de 20, se não estou enganado, para 15, e a participação do seu grupo político nesse staff, qual vai ser, senador? Olha, eu não tenho mais grupo político a partir do momento que eu vim o agro. coordenar a campanha do Mauro, acabei me tornando, fazendo parte do grupo do Mauro mesmo, porque o meu partido político, ao qual sou filiado, não apoiou o Mauro e eu fui coordenador. Então eu acabei estando numa posição... Seu partido tinha um outro candidato, outro candidato. Então, mas assim, o que eu estou no meio de todos os grupos hoje, evidentemente que o Fábio conversa comigo, o pessoal do PSD, do PMDB, uns que tem muitas conversas que são atravessadas, falam, já formou o governo, não sobrou vaga para ninguém, não está cumprindo. Já tem gente reclamando? Existe, porque tem muitas conversas que não batem com a realidade. Porque se você pegar o Mauro, pós-eleição, ele foi cuidar aí os 30 dias das empresas dele, para depois ele poder sair. Viajou 2 semanas e efetivamente ele começou agora. Essa semana, essa definição de equipe, de conversar. Então, tem assim, durante esse período existiu e existe muita especulação, né? Mas, de fato, real é o que aconteceu hoje, o anúncio dos 5 secretários. Muita gente pedindo emprego, Cidinho? Olha, existe. Piveta até veio aquele negócio, não me peçam emprego, seria um bilhete postura. Existe muita, né? E não só aqui, como em Brasília. Lá em Brasília também, nesse momento de transição, todo mundo... quer entrar, outros não querem sair, esse que é o problema, né? Porque você tem um... Mas é legítimo também quem ajudou a eleger, né? Os partidos que ajudaram de participar da... com certeza, eu acho assim que as pessoas que têm competência, que estão no governo, ou que querem entrar no governo, tem que ser prestigiado, principalmente se tiver no arco de aliança que apoiou, né? Agora nós temos um óbice que temos quase 6 mil cargos, vai se cortar 3. Então nós temos 3 mil cargos, desses 3 mil... Muitos são pessoas competentes, que são essenciais
nas funções que estão, e também tem os companheiros nossos que ajudaram a eleição, que com certeza vai vir fazer parte da administração. Então tem que ser agora fazer essa gestão de forma bem tranquila para ser pacífico essa transição. Desses 5 que ele anunciou na sexta-feira, Mauro Carvalho, Casa Civil, o Padeiro na infraestrutura, Bustamante na segurança. e o Figueiredo na saúde e a Klimachevski na SEDUC. Ela já é da SEDUC, né? Sim. Agora, a pergunta é, o Bustamante é ex-secretário de Segurança do Silval Barbosa, menino, e aí? O Alexandre Bustamante, eu conheço ele, né, e até a gente fala que é parente, porque ele tem o mesmo sobrenome meu da família Santos. Mas ele é o seguinte, o doutor de Ordens Curado, também, delegado da Polícia Federal aqui, também ela foi secretário do Silval Barbosa. O Bustamante foi subsecretário, depois passou um tempo... O Bustamante é delegado aposentado. também da Polícia Federal. Depois veio ali para a prefeitura, está na agência e veio colaborar. A dificuldade que nós temos, André, é que de você encontrar pessoas. Os quadros em Mato Grosso são quadros, é assim, pequenos. qual que é a dificuldade? Nós temos salário é pouco. Se você vai chamar um empresário para ele ser secretário, ele não vai largar o negócio dele para ser secretário, se expor, se tornar uma pessoa politicamente exposta. Sair com alguns processos. Sair com alguns processos, não vai. Está explicado porque ele não quis ser secretário, vai largar os Frango dele lá. tem demais. O frango está em baixa, mas esperando que... Que suba. Vai largar a política e vai voltar a pendurar frango lá? Assim, for Não, preciso. o negócio dele, uma vez ele mostrou, tudo tecnológico. Eu falei frango, mas eu quis dizer outra coisa. Controla tudo pelo celular, não é? Com pelo celular. câmeras, quantos são abatidos por dia. Né? Mas eu já fiz isso lá na nossa empresa, nós temos em torno de 1.200, 1.300 funcionários. Nova Marilândia, né? Sua base. E eu já, você pode, o pessoal vai lá assistir com certeza, eu já fui em cada setor daquele e trabalhei pelo menos uma hora, 2 horas, meio-dia, para quando eu saber que uma pessoa que pendura frango, qualquer dificuldade dele, eu saber. Eu já fiquei lá um tempo, para pendurar frango não é bom, porque aquela pó que cai do frango, você fica aquele cheiro, você toma banho, Você fica achando a galinha. não sai, fica no nariz de novo, entendeu? É melhor ser senador, né? Melhor ser senador. Mas assim, voltando a essa questão do secretariado que o André colocou, os partidos, foram vários partidos que fizeram parte desse arco de aliança que elegeu o Mauro. Todos eles serão contemplados no primeiro escalão do governo? Como é que está essa discussão? O Mauro está conversando, a ideia de que, como vão ser poucas secretarias, são 15, então, de que cada partido que apoiou indique um secretário, né? A participação, evidentemente que essa primeira anúncio aí, são secretários da cota pessoal, e do governador, de pessoas que ele já tinha relacionamento, de confiança. Então, as indicações do MDB, PSD, que mais? Democratas. Democratas, ainda vão ocorrer. Vão acontecer, vai estar acontecendo as conversas e cada partido vai poder Você indicar. não pode o confidenciar aqui secretário. pra gente o que o MDB pediu, o DEM pediu, O MDB deve ter pedido tudo, né? Não, André, tem gente Prático. boa. O PSD pediu. O que o Teve Fábio uma vai querer? conversa aí, tem que avaliar dentro dos quadros, né? Porque às vezes você oferece, você tem um perfil de um nome para a secretaria, mas você tem que adequar esse perfil à secretaria que seja. E às vezes há uma E incompatibilidade, às vezes há né? incompatibilidade, então você tem que estar conduzindo essa forma. Eu acho que isso que o Mauro tem feito essas conversas. Eu até coloquei a ele essa semana, na segunda-feira a gente conversou, que eu não sou favorável à fusão da Secretaria de Agricultura Familiar com a Secretaria de Indústria e Comércio, porque até para você achar um secretário. Não tem ligação, tem? Para achar um secretário com Isso aí. esse perfil, é muito difícil você encontrar um secretário que tenha o perfil para ir em empresas, para lá fora, vender o Estado, Mexer com a indústria, né, indústria, e comércio e a agricultura familiar. familiar. Então é muito distinto. E eu orientei ele e falei, você deixava mais uma secretaria, 16, e dava importância devida para a agricultura, para o agronegócio mato-grossense, ter uma secretaria para a agricultura familiar e deixava uma secretaria de indústria e comércio, Não porque... vai acontecer isso? O que o senhor sentiu? Olha, eu fiz minhas ponderações, né? Se, evidentemente, o governador é ele, e se talvez não atender agora, mais à frente, mas se eu fosse governador, eu deixaria separado essas duas secretarias. Eu também deixaria. Eu acho que a agricultura familiar combina muito mais com
sei lá, com Indéia, por exemplo. Não, Enfim. mas porque- o Mato Grosso é um não. estado agrícola, né? Então, até pra você prestigiar A própria Secretaria de Agricultura. Né? Sim, é a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que engloba Aí isso tem aí tudo. agricultura familiar, É. que mexe com o pequeno produtor. É. Aí Tá na você coloca com indústria e comércio. Não, realmente ficou, na minha opinião, ficou desajustado. Se fosse eu, preferia se era para ter essa meta de ter 15 secretarias, eu teria fundido então a Justiça e Segurança Pública Sim. e teria separado a indústria e comércio da agricultura e agricultura familiar. Também. Então, essa Tem lógica. Tem lógica. Você acha que tem lógica, né? Eu acho. Então, acho que é importante deixar a agricultura, até por são áreas distintas e também Mato Grosso é um estado onde a base da economia é a agricultura, né? E aí precisa desse olhar um pouco mais diferenciado. e aí para você de ver esse alguém perfil que do tem- secretário, quem que é esse secretário que tem esse perfil, que ao mesmo tempo seja ligado ao setor de indústria e comércio, uma pessoa que conheça, que possa sair para outros estados, que Ligado atrair também, empresa, né? que seja ligado ao Cidinho campo. Santos. Não, mas É, eu acho sou que fora. Não, não, secretário aqui. Não cara. vamos voltar esse tema, não. Vai que ele gosta da ideia. Não vamos, Vai que ele gosta da vamos voltar ideia. esse tema, já estou quase curado. Falando nisso, Cidinho, e a taxação do agronegócio, hein, rapaz? A turma está batendo pesado. Jaime Campos, que é um aliado seu, que você também ajudou a coordenar a campanha dele, batendo pesado. Wilson Santos batendo pesado. Até o Botelho, que não defendia, começou a defender, claro que de uma forma mais cautelosa. Mas e aí, como é que você está vendo esse movimento aí? É preciso observar de alguma forma. O que existe, nós temos uma lei federal, que é a famosa Lei Candir, de que o Estado perde um recurso hoje em função da desoneração das exportações. Essa Lei Candir, ela não tem previsão de mudar. O que nós estamos trabalhando lá ainda é tentar votar, lá nesse final de ano ainda, uma compensação maior Subir a compensação. aos estados, né? Porque, então, se você fala taxação de agronegócio, teria que ser, então, acabar com a Lei Candir, tá? Primeiro ponto. Esse aí não seria... Mas aí os grandes estados, né, não vão... isso aí não seria aqui no nível da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Então, o que tem que trabalhar realmente é que nós temos uma compensação maior do que a gente efetivamente perde em função da desoneração das exportações, e aí nós não podemos culpar o agricultor, porque no mundo todo é assim, você não exporta imposto, né? Então, essa é a primeira questão, seria até a união da bancada com o novo governo para poder buscar uma compensação maior. Como é que está essa discussão em Brasília dessa questão da compensação? Aumentar a compensação para os estados? O Supremo Tribunal Federal deu um prazo, né, que era para o Congresso regulamentar essa compensação. Esse prazo está vencendo, né? E o que tipo assim, foi feito um levantamento, 30 bilhões de reais. Aí o governo pulou lá atrás, falou, não temos condições de... Essa é a perda? que foi feito em todos os estados. Todos os estados. 30 bilhões de reais. Só Mato Grosso são 5 bilhões. Só Mato 5 bilhões. Então aí o governo não tem condições. Então tem uma negociação em andamento, que não vai concluir nesse governo, está terminando, mas deve continuar no próximo, de buscar o meio termo, que não seja os 800 milhões que recebeu, acho que 400 veio do FEX, os outros 400 tem que ficar implorando Pedindo, pelo amor de todo Deus. ano para colocar na LDO, para vir e tal. E que não seja isso aí, mas também que não podemos ficar da forma como estamos. Mas esse né? assunto já foi discutido com o novo presidente, o Bolsonaro está ciente dessa Já teve uma pauta? reunião com o ministro Paulo Guedes, Você está mostrando... fazendo parte da transição? Faço parte pela FPA. E teve uma discussão, né, que isso realmente é uma situação que tem que ser resolvida, porque tem prazo e tal. Mas o governo também pensa em fazer uma reforma tributária, o próximo governo. E de repente possa ser que numa reforma tributária venha essa compensação de forma mais efetiva, que o Estado perca menos. E aí, então, voltando a você falar na taxação. Aí, então, existe um movimento interno que fala de você, então, colocar um percentual para sair aqui com matéria-prima pronta ou em grãos, como sai hoje, né? Ao modelo Mato Grosso do Sul. Todo mundo está falando do modelo do Mato Grosso do Sul. Mas o Mato Grosso do Sul, a taxação que eles colocaram lá, desse índice, pode sair que é 35%, eles colocaram 35% tem que ser
para vender Vendido lá. dentro do mercado interno, ou no Mato Grosso do Sul, ou saindo para fora. Esse 35% paga 5%. No Mato Grosso, nós já temos 30% do que nós produzimos aqui, que é industrializado aqui, que fica no mercado interno, que paga 7%, que é o farelo, é o óleo que sai para fora. E quando você fala, então eu vou agora obrigar que não seja, então, o Mato Grosso 35%, eu vou colocar dessa forma, no Mato Grosso também, 35% tudo que eu produzir, eu vou ser obrigado a 35% vender no mercado interno e 65% exportar. Se tivesse demanda no mercado interno, ninguém exportava. O mercado interno seria autossuficiente, muito melhor. Por que exporta? Porque não tem a demanda. Quando você obriga, que eu sou obrigado, eu planto 1.000 hectares, o outro cidadão planta 100.000 hectares. Quando eu obrigo que eu, com 1.000 hectares, eu só posso vender 65% em grãos, ou 35% eu tenho que vender em farelo ou em óleo, quem que vai ser mais penalizado? É o pequeno. Pequeno, porque o grande, ele já tem contrato para 1, 2, 3 anos, ele industrializa, ele se vira. Então, é uma forma, ao meu ver, equivocada de você buscar essa questão, de você obrigar a fazer o que tem que ser feito. Realmente é uma fiscalização maior, que o governador Mauro Mendes está concentrado nisso, porque tem empresas que têm a filial em outro estado, e ele sai daqui com o produto, fala que vai exportar, e ele simplesmente leva para o processo do estado e não paga nada. Então é isso aí que acha que é o grande... Esse ponto que eu queria tocar, a exportação fantasma, né? Exportação fantasma, isso aí é o grande gargalo. Acontece muito aqui, Acontece essa muito. denúncia já tem alguns anos que foi feita. E aí, cara, como é que você vê isso aí? O governador tem falado que vai fazer vamos falar uma secretaria, uma delegacia só para esse fim. Ele combate a esse tipo de sonegação. Delegacia especializada. Isso acontece de fato. Esse então, é o maior esquema que nós temos hoje, é esse aí. É das empresas que é aquele chama de empresa pastel, né? O cara só tem uma pasta e o celular. Passa o telefone. Empresa pastel. Ótimo. Mas assim, qual que é a tendência do governador Mauro Mendes? Porque o Estado vive numa crise sem precedentes, devendo, ele fala que vai assumir o governo já com uma dívida de 1 bilhão de déficit, que a conta não fecha e que vai dar calote. Isso. Ele falou, dificuldade de pagar, ele falou, vai de ter pagar. fornecedor que não vai receber ano que vem. E aí? Ele está muito consciente de que, primeiramente, tem que fazer o dever de casa, diminuir os gastos, enxugar a gestão, combater a sonegação e depois ver alguma alternativa sobre melhorar a arrecadação. Não adianta você chegar agora, aumentar mais imposto, vai cair dentro dessa estrutura que está agora, não vai virar nada. Vai continuar faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para as estradas da mesma forma. Então o Mauro está muito concentrado. Quem está falando em taxar agronegócio, nenhum está falando com a autorização dele. Sim. Está falando por conta própria. Em nenhum momento ele falou. Surfa na onda. Né? Surfa na onda. E em nenhum momento está falando. Ele tem consciência que tem que diminuir o tamanho da máquina, tem que diminuir as despesas, tem que combater a sonegação. E aí agora vamos ver como é que ele vai fazer. Tem algum setor que dá para poder mexer alguma coisa? O pessoal fala do algodão. Né? Esses dias eu presenciei uma conversa do ministro Blairo com o próprio Mauro Mendes, dentro do avião, que veio de Brasília. E do algodão, o Blairo falou, Mauro, eu sou a favor que se tire o incentivo do algodão. O algodão, lá há 20 anos atrás, quando começou, a gente produzia algodão no Mato Grosso, produção pequena, a gente mandava em contêiner de graça para outros países, para as pessoas conhecerem o algodão no Mato Grosso. Hoje os caras estão vindo aqui. Hoje os caras estão vindo comprar aqui. Então o cara falou assim, talvez o algodão hoje não precisasse de um PRODEI, que eu acho que não precisa. Mas para você tirar do Mato Grosso, você tem que combinar para Goiás tirar, Mato Grosso do Sul tirar, Bahia. Não perde espaço. E o pior é tirar. Porque se você tira aqui, o cara vai para outro lugar. Você, então, o Blário falou, o Blário falou para o Mauro. Reúne que esses governadores discutem, porque são 5, 6. Você pode, então, buscar daí uma alternativa. E se você faz uma situação dessa, você pode ver que as empresas do Mato Grosso, de tecelagem, que tinha aí, fecharam, em Rondonópolis tem 2 fechadas, outras fecharam porque não compensa industrializar o algodão aqui no Mato Grosso. Quando você tira esse PRODEI, que essas empresas vão voltar a funcionar. Eu não entendi, me perdoe minha ignorância. Por que não compensa? Porque Fica mais caro? se eu exporto 0
Eu faço a exportação. Captei. Sem pagar absolutamente nada de Se eu imposto. exporto zero e eu tenho um Prodeic, Ah, eu tenho um Prodeic, entendeu? Incentivo, então. Agora, se eu também, eu tiro o Prodeic do algodão aqui e os outros estados não tiram, aí eu vou industrializar. Aí aí vou Mato Grosso pagar perde, aí o né? Mato Grosso perde, então tem que ser não um vou jogo ter combinado. competitividade, é bem isso. Agora entendi. Não, aí você vai plantar lá em Goiás, por exemplo, É. porque lá você tem incentivo. É como sempre já nessa discussão, que eu já levei lá o Blário várias vezes como senador, ele como ministro, teve setores para conversar sobre o negócio da soja para a China, né? Por que ele não coloca uma cota para a China? Vou te mandar 60% em grãos, mas você tem que comprar mais 30% aqui em farelo, em carnes e tal. Isso seria Agregar valor à produção. agregar valor. O Blário falou assim, seria ótimo, é um sonho nosso. Mas os caras não querem. Mas o problema é o seguinte, tem que ser combinado com os Estados Unidos, com o Combinar Canadá, combinar com os russos. convidar com a Argentina, com os outros produtores de soja também. Porque na hora que eu colocar assim, eles vão comprar de outro país. E aí a gente perde. E aí aí perde, é então fácil. é um negócio. Porque elas falam, o agronegócio não paga imposto. E você está num avião, você não quer que o avião caia jamais. Mas vai que se tivesse uma intempérie e não tivesse safra esse ano. Não pagava nem salário o Estado. Já aconteceu há 2, 3 anos atrás que teve uma quebra de safra. Caiu muito a arrecadação do Estado. Você não pode não pagar o imposto na exportação direto, mas paga impostos indiretos. Paga Porque imposto o cara indireto. compra insumo, Mas o cara assim, compra máquina, ele compra caminhão, ele compra trator. Ele ganhou dinheiro lá no interior, ele vem aqui em Cuiabá, compra um Ele compra apartamento, compra faz uma caminhão. casa no Florais, faz uma casa no outro condomínio aqui e está girando a economia. Eles vêm do Ele interior. vai pagar imposto. Por que Cuiabá tem aí 4 shoppings, é tudo movimentado? Porque esse pessoal vem do interior E consome. daqui também consomem. Né? Então, e isso é o movimento do agronegócio, é o imposto indireto que as pessoas pagam, que gera e movimenta a economia. Acho que a grande discussão, para o Mato Grosso é, de repente, a sair dessa dependência de uma única matriz econômica, né? Que é hoje a questão do agro. A gente não tem indústria, a Tinha gente que não tem outras industrializar a opções produção. e a gente fica refém se Dá acontecer alguma coisa incentivo no para os mercado caras internacional. industrializarem a produção. Pronto. A partir do governo Blário, nós não tivemos mais um incentivo, um fomento a trazer indústrias para o Mato Grosso. Quais foram as empresas que vieram para o Mato Grosso pós-governo Blário? Temos de frigorífico, principalmente que transforma muito matéria-prima em valor agregado. Não vem mais, alguns até fecharam, entendeu? Essas Sim, empresas muitos fechados, né? que movimentam. Se você tem um frigorífico, eu vou ter de aves ou suínos ou de bovinos que tem confinamento, vou aumentar o farelo do soja, com óleo eu faço biodiesel, Mato Grosso é um dos maiores produtores de biodiesel do Brasil. Emprego, Né? frigorífico. Agora com o etanol de milho, com essa nova onda que tem o etanol de milho, mas nós temos o DDG, que é o tipo do farelo do milho, que também vira ração para aves, suínos e bovinos. Então assim, o que nós temos que fazer dentro daquilo que a gente produz, trazer a indústria para cá. Com relação ao FETAP 2, qual que é a posição do senhor? Responda daqui a pouquinho depois do intervalo, o pé de moto está querendo cortar lá em Nova Mutum. Corta aí de moto, a gente volta já. Muito bem, voltamos com o senador Cidinho Santos, pela internet no conexãopoder.com.br e também pela Band, canal 11, Nova Mutum. Ana Carla, você deixou aquela perguntinha. Qual é a sua posição, senador, com relação ao FETAP 2, né? Essa discussão, prorroga, qual é? Olha, o governo que vai entrar, a partir de 1º de janeiro, tem expectativa de que o governador atual envie para a Assembleia o projeto do FETAB 2, porque no orçamento do ano que vem, nós já estamos com déficit aí de 1,5 bi, contando com esse recurso desse FETAB 2. Se não tiver, vai passar de 2 bi o déficit do orçamento. Então, o próximo governo conta com os recursos do FETAB 2. Eu acho que até é injusto com um governo que está entrando agora, que você não testou ele, você não sabe da potencialidade desse governo e você já cortar. Nós temos um governo que tem aqui que está arrecadando, eu vou cortar essa fonte de recursos. Acho que não é justo. O atual governo fala que tinha feito um compromisso de encerrar, né? De não prorrogar, não pedir a continuidade do FETAB 2. Mas a gente também vê um aspecto político também, né, nesse fim de ano aí, porque se isso acontecer, como o senhor falou, o governo Mauro terá muitos problemas, né? Muitas dificuldades. E aí, então, quem é da base do governador eleito fala que o
táxi quer deixar aí uma armadilha para o novo governador. Realmente seria péssimo. Eu acredito que o governador Pedro Táxi vai refluir, vai mandar, porque o que existe a intenção do governador Mauro Mendes e do vice Otaviano Pivetta é de que ao longo de 2019 faça a rediscussão do FETAB como um todo, se vamos continuar com o FETAB, vamos trazer isso para dentro da arrecadação, né? A gente não sabe como que vem a reforma tributária também do governo federal, que vem. Então, assim, que ao longo de 2019 busquemos então alternativas para ter aí, tem muita gente que reclama, os pecuaristas acham que é injusto como é cobrado o FETAB 2 em cima de que você vende um bezerro para a tua propriedade, você já paga e no final você não paga, quem paga tudo é o cara que engorda. O setor, ele entenderia essa continuidade do FETAB 2 ou eles querem realmente que se encerre agora? Olha, imposto ninguém gosta de pagar, né? Mas evidentemente que se quem vai tá vindo pagando e tem que dar um voto de confiança no próximo governo que vai entrar, eu acho que não seria assim o fim do mundo, porque lá atrás eles já autorizaram, que foi feito pelos próprios, pela FAMAT, pelas entidades. Uma discussão ampla, foi eles que autorizaram essa cobrança. Então, se está um novo governo, tem que dar um voto de confiança, principalmente nesse momento, que está falando assim, ó, vamos taxar o negócio, vamos fazer não sei o quê. E nesse momento que o governo precisa, não vamos nem pagar o FETAB que já vem pagando. O FETAB é uma prova de que o setor paga imposto. Sim, com certeza. Não é totalmente desonerado. Desonerado é a exportação, mas o cara transporta um caminhão de leite de Alta Floresta até aqui em Cuiabá, ele tem que pagar o FETAB. Enfim, eu não sei não lembro bem qual é o cálculo que fazem, mas... Não paga, o cara que vende um boi paga o FETAB, o cara que carrega o O FETAB 1 são 800 milhões por ano, que a cifra é carregada. Acabou o FETAB 1 indo para pagar até... Aí os caras pegaram o FETAB para pagar funcionário. Essa questão do desvirtuamento dos recursos, que quando no governo Blário, que foi o tempo que o FETAB mais funcionou, eu era prefeito na época, então eu acompanhei, era muito bem destinado ao FETAB, o recurso era 70% para as estradas e 30% para a habitação. E o negócio aconteceu. Após isso, começou a desvirtuar, levou para pagar a conta, para pagar a folha. Aquele reeducando do sistema prisional começou a pegar o dinheiro do FETAB para gastar com a água da Copa, pagar o servidor, pagar a direita, e aí, né? Enfim, aí... É uma discussão... Desajustou. O senhor está falando muito em reforma tributária, mas eu fico até assustada, assim, como é que vai ter reforma tributária se a gente está aí com um pepino enorme, que é a reforma da Previdência, que já vem sendo discutida e que segundo o novo governo, o Bolsonaro, fala que é prioridade zero aprovar, não esse modelo que está aí, mas começar a redesenhar uma proposta porque o Brasil não consegue sobreviver. E a reforma tributária se deve muito a querer reduzir a carga tributária. É que a gente está falando de aumentar. Não, mas assim, o senador está falando da reforma tributária, que estão discutindo, que pode... Eu acho que é um sonho, mas está um pouco distante, porque a gente tem antes dela a reforma da Previdência, não, senador? Tudo faz parte do contexto. A reforma tributária não acontece. Eu acho, primeiramente, um erro do governo Bolsonaro falar, vou fatiar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um prato indigesto que tem que ser... É melhor já comer de uma vez só. Você engole, toma um sorrisal depois? Não, é um prato indigesto que se você não fizer, você não faz mais. Você vê o Temer, perdeu o time de fazer. Com a delação da JBS. Perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade, não conseguiu fazer. Você imagina que se a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer tivesse sido fatiada, como seria? Jamais aprovarei. E nós tivemos assim, a gente não defende as coisas boas, porque a reforma trabalhista foi essencial, tem que fazer, não tinha mais como. Não é porque para tirar direito do trabalhador, para acabar com a malandragem que existia. Só que o PT colocou isso tão forte na cabeça das pessoas que era tirando direitos, que a maior parte dos parlamentares que votou a favor da reforma trabalhista perderam a eleição. Mas também foi uma falha também do Congresso e do governo de não explicar isso direito para a população. Mas aí os caras ficam no plenário lá do Senado e da Câmara o dia todo xingando. Esse governo... Mas o governo Temer ainda tentou reverter a situação fazendo uma campanha institucional na mídia, bem no finalzinho, mas aí já não tinha mais agora, tempo de esse novo governo agora vai ter mais dificuldades ainda, porque você vai fazer uma reforma da Previdência,
colocar esse Fatiada. prato aqui fatiada, as pessoas, mas por que eu vou votar nessa reforma da Previdência? Eu falo, não, então os militares não podem entrar, como ele falou, militar não pode entrar na reforma da Previdência. Aí já é um problema, como é que você... Vamos governar por castas. aí não... Aí ele fala que vai ter, o filho vai lá e fala que não, é difícil, a gente vai Então, tentar, assim, mas não... eu acho que, respondendo a sua pergunta, a reforma da Previdência é prioridade, dá prioridade, porque o caixa está sangrando. Aqui no Mato Grosso eu vi o Rogério Galo, o secretário de Fazenda, numa reunião com os secretários de Fazenda lá em Brasília, que eu estava presente, ele falou que o déficit aqui no Mato Grosso da Previdência é 1 bi 150 esse ano, daqui 3 anos vai passar de 3 bilhões. Nossa. Então você já imagina o Estado, onde é que vai aumentar esse tamanho. Agora, dada a reforma tributária, o que se pensa é o seguinte, que você faça um imposto único, você vai por base, o pessoal de ganha pouco pagamentos, e depois o pessoal de grandes fortunas paga mais, você passa assim uma base maior, né? Propôs isso, né? Tinha uma proposta no governo Temer, mas o que da Dilma, depois para o Temer, mas o que acontece? Tem o fundo de compensação, porque os estados que perderam, o fundo de compensação vai compensar. Aí todo mundo fica ressabiado, e nós do Mato Grosso também ficamos, porque é a mesma coisa da Lei Candir. Falar, não, o que perder, a Lei Candir vai compensar, o que era promessa. E aí depois você fica com Ela o Pires na ela mão. compensa 10%. praticamente, Então aí o Estado fica assim, O se que não tiver uma compensa, segurança não, tem de ir que lá e vai colaborar. compensar, não tiver, onde é que vai estar o dinheiro? Ele vai estar lá certinho para compensar, senão eu não vou. O Estado hoje está, embora que é muito caro o imposto da energia, do óleo diesel, tudo exorbitante, né? Mas tem uma segurança de uma base de arrecadação. Quando eu vou tirar disso aqui, passar tudo com imposto único e depois eu vou receber de volta. E se eu não receber de volta? Esse que é a desconfiança que existe em função dessa questão do passado da Lei Candir. Sim, com certeza. Ó, tem uma pergunta da Ed Mota aqui, eu farei de novo. O Ed Mota acabou de perguntar aqui no nosso WhatsApp. Ele já respondeu, mas eu vou falar, até em deferência ao Ed. Gostaria de saber qual secretaria o senhor vai assumir no governo. A Secretaria de Frango. A torcida estava grande, hein, senador? Meu amigo Ed. Não, a Marilândia tem a granja, aí vai pendurar frango. Ele falou aqui. Meu amigo Ed é um entusiasmado, né? Eu gosto muito dele, eu acompanho ele já há muito tempo. E é empresário, é uma pessoa do bem. Sim, do né? bem total. Do bem. Mas no momento agora, Ed, vamos dar um tempo. Aí, a Secretaria do Tempo, ele vai assumir a previsão do tempo. Não é a previsão do tempo, viu, Ed? Ana, e aí? O que é que você destaca Sobre agora? Vamos falar sobre a STF? O senhor votou a favor do aumento daqueles caras lá, né? Votei. Senador. E aí? Votei a favor, eu não arrependo de votar a favor. Meu amigo Zé Medeiros, eu acho que falei pra ele pessoalmente. Acho que foi um erro ter votado a favor e depois pedir desculpa, ficou pior, né? Tadinho. Depois Não, mas pediu- na verdade ele fez a boa intenção de ajudar o governo Não, Bolsonaro. mas a questão e aí... não é só o aumento do STF, porque o aumento do STF geralmente em cascata para todo mundo. Né? Mas o aumento era inevitável, né? Não É, tinha nós muito temos como, aí- vai inflando as folhas, né? Enfim. É. A questão não é o aumento do STF, eu acho que é merecido. Para mim, o ministro tem que ganhar 100 mil reais por mês. Porque tem um monte de desembargador aí por aí aposentado e ganha 200 pau de aposentadoria e não faz nada. Sim. Não explica de onde veio esse ganho todo. Né? O ministro tem que ganhar bem mesmo. Acho que 30 e poucos mil a 39 é pouco. É muito pouco. Né? Foi para 39. É o que aconteceu. Foi para 39 agora. O que é tem que pouco. aprovar um projeto O problema é o aumento em cascata que Até vem eu dos nós outros. estamos né? fazendo, Que aí eu vou deixar, arrebenta pros estados. eu vou deixar esse projeto apresentado, essa desvinculação, né, desse reajuste. Mas se Isso você era o mais correto, é, mas, né? Perfeito. um assessor meu, que é o Arnaldo, está preparando esse projeto para mim, que ele está para me deixar apresentado lá. Mas agora, se você for pegar os juízes, promotores, desembargador e o próprio ministro do STF, o último aumento que esse foi em 2014, nós estamos em 2018, aumentou 16%. Esse RGA aqui do Mato Grosso, quanto ele aumentou em 4 anos? Esse tempo atrás que a inflação estava maior, estava dando 10% ao ano, 8% ao ano. E tem uma questão Entendi. que Aí o o senador... deles já tem um bom tempo no reajuste. Uma questão que o senador Medeiros colocou também, Mas é isso, a questão do auxílio... é o efeito cascata, o auxílio moradia que caiu. Moradia, né? E eu ouvi um desembargador naquela confraternização do GW100 dizendo o seguinte, que para eles foi uma perda enorme, que eles preferiam ficar com o auxílio Sem aumento. moradia e sem aumento. Mas aí eu acho que isso aí são vai ser adequado porque assim, crescências, né? o auxílio moradia não pode ser um salário.
Não pode ser penduricalho salário. que Não vira pode, o salário. se eu moro aqui na minha casa, não pode ser salário. Agora, se eu vou lá para a Colniza, Aí você tem eu tenho direito a receber o auxílio aí moradia. Eu acho que isso, mais à frente, o Supremo vai consertar. Teria que ser assim. Tem que ser assim, ó, para quem merece, Não, receba acordo, senador, auxílio moradia. de aprovar o aumento, mas com a condição de tirar o auxílio moradia? Da minha parte, eu não fiz esse acordo, não. Eu acho até, inclusive, errado. Acho que tem que dar auxílio moradia para quem tem direito em receber auxílio moradia. E o salário para quem recebe. Você é juiz, foi de Cuiabá e foi transferido para Alta Floresta. É. Pô, tá aqui um. Mas tem outro uma detalhe casa lá. também. Você Sim. é servidor público de outra área e você vai trabalhar Deveria lá receber e também. em Nova Mutum você não recebe Deveria auxílio receber. moradia. Não recebe, mas... Deveria Recebe. mas- Você paga a moradia do seu Então, salário. deveria receber. E aí, por que, Mas, que é diferente? mas vamos por partes então. Geralmente quem faz um concurso já faz ao contrário. É muito difícil você ver fazer um concurso para trabalhar lá em Apiacás e ele começa trabalhando lá e quer vir de lá para cá. Não é daqui, você nunca É vê a juiz, pessoa. né? Que, A não, magistratura. é funcionário público também. Também, então, mas O ele cara paga faz o do concurso salário para dele, Apiacás, que é mais fácil, dado pelo Estado, e daqui 1 ano, 2 anos ele já quer vir para Cuiabá. Então aí já é o contrário. É muito difícil você ver alguém que fez um concurso para Apiacás e que depois ele para Cuiabá e quer ir para Apiacás. É o contrário que acontece. Né? Aham. Então isso é muito difícil de acontecer. Agora, o que acontecia antes? Um delegado, um juiz, ele ia para o interior, é o prefeito que dava o aluguel da casa, que dava aquela assistência. Isso acho que eles ganham o suficiente criava- para pagar? criava um vínculo que não era É, interessante. é verdade. Por isso foi criado esse auxílio moradia para não ter essa vinculação do judiciário, cada um são poderes independentes. O Ministério Público antigamente ficava a maioria das promotorias dentro do fórum. Hoje em dia cada um já tem seu espaço, são poderes independentes. Ministério Público, Judiciário, Poder Executivo. Acho que Então, mais para barato isso foi não é criado. ter esse benefício, então. Porque assim, o senhor não acha que eles ganham o suficiente para bancar a sua estadia na cidade? Olha, Ana, tipo assim, suficiente depende do ponto de vista. Né? Se você pegar, um juiz aí ganha 32 mil, tira 27,5% de imposto de renda. É, mas 32 é o salário base, né? É. Cidinho? Não, Você dá uma olhada no portal Transparência, amigo. Eu dei uma olhada esses dias, eu vi o juiz lá recebendo 180 mil por mês. tá penduricalho, E aí, eu não sei, né? esse dia, tem muita coisa que é fake news, que porque... Não vou falar o nome agora. É. Está no site Tá no transparência. portal Transparência, quem quiser mas olhar, assim, olha lá. esse dia colocou o mesmo lista do ano passado de alguns juízes que receberam, É. esse dia pegaram a mesma lista e publicaram e falaram que receberam agora. Todo mundo, não, mas eu até olhei que um amigo meu estava lá, falei, mas esse amigo meu recebeu ano passado, ele falou Não, que era fake news um não negócio. vale, tem que olhar E no aí portal depois Transparência. eu liguei para ele, falei, não, essa é aquela que eu recebi do ano passado, não estou recebendo esse ano de novo, né? Porque era já um acúmulo de alguns anos. Então, essas questões tem que avaliar agora. Se você falar, o juiz ganha muito, o ministro, o desembargador ganha muito, Não, não depende acho. do ponto de Deveria vista, ganhar porque bem. é uma Quem ganha profissão. Quem ganha, eu acho Quem que ganha bem. Você eu tem que acho se eles não dedicar, ganham muito, eu você acho não que pode o resto ter- que ganha um pouco. É. Você não pode ter outra profissão, você não pode fazer outra, você tem que dedicar, não pode ter um emprego, tem que dedicar a essa atividade. Né? Então, eu Tem que tenho ganhar. amigos que são juízes que eles vivem uma vida confortável, mas uma vida modesta. Ele não pode estar por aí fazendo extravagância, porque o dinheiro não dá. Né? Vai, de repente, começar a ir muito em baile, que tem essas festas, toda mulher quer vestido caro. Em compensação, eu conheço alguns juízes que Só, vivem em ó, Miami, isso é machismo, vivem só a em mulher Xangai, sempre sofre. vive em outro lugar. As mulheres são sempre responsabilizadas, né? Não sei. Mas vamos lá. Saindo dessa questão desse aumento, outro ponto, a Procuradora da República entrou na Justiça porque ela quer que receber o auxílio Manter moradia. o Quer dizer, auxílio ela não moradia. tinha que defender o interesse da República. Ali Não ficou me meio entra na falou cabeça antes isso, também, cara. né? Não me entra na Esperou cabeça. aprovar. Ficou meio chato, né? Joga contra o patrão, cara. É. Peraí, né? Sabe? Mas, Cidinho, você como senador, você foi autor de um projeto, a gente estava falando aqui de taxação, um projeto que isenta de PIS, PASEP e COFINS a cadeia do milho em grão e seus derivados. Qual que é o benefício que vai trazer economicamente para o Estado grande produtor de milho como é Mato Grosso? Não vai deixar de arrecadar? Não é isso. Porque eu vou te explicar. Porque o milho, até pouco tempo atrás, ele era só esse grão para a alimentação animal, alimentação de humanos. E agora ele está se transformando também num gerador de energia, no caso o Produzir etanol. de O etanol. parte de milho, né? E aí o etanol, o DDG, que é o farelo do milho, ele concorre com o farelo da soja. Entendeu? O farelo da soja é isento do PIS/COFINS. Então não tem esse consumo todo no Mato Grosso ainda, de DDG, que você
Então, se você não der um incentivo, você sair com isso para exportar, vai acabar com muita indústria, inclusive até pouco tempo atrás, jogava fora, estava jogando fora que não tinha o que fazer com o DDG, né? Porque não tem viabilidade para você sair com ele. Você tem um ICMS, e que não estou falando nada para tirar ICMS, é só dar a mesma condição que tem o farelo da soja, para poder sair com esse produto. E isso foi um pedido do setor, porque senão não ia ter que fazer com esse DDG. Entendeu? Então essa é uma questão de momento, uma modernização tributária, a questão do milho, porque até poucos dias atrás o milho, ninguém tinha essa visão de que o milho seria o que está sendo agora. Eu queria que você comentasse aí uma opinião pessoal tua, como senador e como homem do meio, um comentário que um deputado estadual eleito, petista, o Lúdio Cabral, fez naquela audiência pública que debateu... Assembleia, que foi convocada pelo deputado Wilson Santos. Isso, que debateu a questão da taxação. Quem come soja é porco na China. Como é que você... acredito que foi muito infeliz, né? De repente, com esse negócio de frase de efeito, uma frase de efeito totalmente desrespeitosa, né? com as pessoas. Porque de toda forma, direto ou indiretamente, nós estamos comendo soja, né? Você cozinha, você come soja, tem leite de soja, tem soja para todo lugar, óleo de soja para todo lugar tem soja, né? E aí o mundo todo hoje come soja, tanto que nós somos os maiores produtores do mundo, né? Então acho que foi infeliz a fala dele, totalmente desrespeitosa. Mas ele quis dizer que a soja no Mato Grosso só serve para fazer ração para porco. Exatamente. Basicamente você isso. Acha que... Fala sem conhecimento algum. É a mesma coisa eu falar assim, olha, os barões do campo dá mais do que traficante, fazer uma analogia. Isso é uma falta de respeito com as pessoas. Você estava conversando essa semana, 2 semanas atrás. Foi o senador Jaime Campos. Foi Jaime que falou isso? Disse que foi o Carlos Bezerra, assim, foi respeito, mas a falta de respeito com as pessoas, né? Esse pessoal que vieram do Sul, eles transformaram o Mato Grosso com tanto respeito. Você está falando... Eu acho que tem uma questão política aí, de quem teve apoio do agro, ou então mas tem muita fazer uma xenofobia divisão. também, né? Porque veio do Sul, porque veio não sei da onde. Porque ficou rico, não sei o quê. Então, mas eu acho que tem uma questão aqui, por trás disso, é uma questão política, né? Mais do que se preocupar em taxar ou não taxar, é a questão do palanque e de quem não foi beneficiado, de certa forma, com o apoio do agro, ou quem teve... O caso mais recente agora sobre essa questão da mudança que o agro faz numa região, numa cidade, foi Matupá. Quando Matupá quando foi criado, foi pensada para ser a capital do Nortão, tudo planejado, tudo organizado, não virou nada. Não virou nada, lote lá, R$1.000, R$2.000. Também quem foi o prefeito lá na época? Foi o rei do cano lá. Chegou o momento agora que esse pessoal do agro chegou em Matupá. Começou a transformar aquilo em áreas agrícolas. Matupá, a cidade, agora está se tornando então a capital que eles sonharam lá atrás, entendeu? E esse dia eu estava conversando com o Valtir Mioto, que é meu amigo, é prefeito lá. Você lá não tem lote para vender, não tem casa para alugar, os preços subiram lá em cima, tem geração de emprego, vai ter um terminal da ferrovia lá em Matupá que vai ligar milho de tudo, assim. Então é essa mudança que o agronegócio faz e que tem que respeitar e considerar as pessoas. A gente tem que fazer uma discussão séria, tirando a política, esse mimimi político e discutir de fato para a gente não prejudicar Mato Grosso, né? O Jaime, nessa audiência aí, outra frase também eu queria que você comentasse, eu não vou permitir que transforme meu estado num fazendão. Foi mais ou menos isso que ele falou. E ele falou outra coisa, que ele tem um dossiê e que o dossiê mexer muito com ele vai divulgar, ele vai... Faço campanha o senador Jaime... de ameaça. O senador Jaime é meu amigo de muitos anos, é uma pessoa do bem, às vezes ele fala alguma coisa assim, mas com certeza depois ele reflui, eu já conversei com ele, teve em Brasília. Ele é do meio também. Ele é do meio também. Você tem as vaquinhas ele é produtor. É outro problema. Ele tem vários fazendão. Os fazendão. Um monte de vaquinha. Então acho que isso é coisa de momento e logo passa. Mas ele foi tão infeliz quanto o Lúdio, ou você não acha? Ele falar a questão de fazendão, não sei, eu acho que alguns pontos ele está... Ele disse também que alguns barões do agronegócio deviam estar na cadeia, ele falou também. Olha, aí quem tem que julgar é a justiça, quem tem que estar solto, quem tem que estar preso, né? saber como é esse dossiê. Também queria saber. Mas ele... Eu acho que hoje em dia nós estamos num mundo tão transparente e as coisas estão sendo cada vez mais... Os órgãos de controle acompanhando. A unidade do agro aí, de repente dividir o apoio, não apoiar só o Fábio, apoiar o Jaime. Mas aí que há um equívoco, eu já falei para ele. Ele acha, então o agro não me apoiou.
mas apoiou sim. Os votos que ele teve em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Primavera do Leste, foram os votos que fizeram a diferença para ele ganhar a eleição. E se ele não tivesse tido voto nenhum nesse lugar, se ele não tivesse tido voto nenhum nesse lugar, não teria ganhado a eleição. Mas o Fábio pega. Então nós estávamos num momento difícil do país, que o pessoal negando a classe política mais antiga, e ele é um dos sobreviventes pouco do Brasil, graças ao trabalho que ele fez como governador, como senador, foi um cara muito afável, que conviveu bem com todo mundo, entendeu? Ele faz aqui na Várzea Grande com a Lucimar, ele também uma boa gestão, e estava na coligação certa. A coligação certa foi eleito. Então eu acho que ele só tem a agradecer a Deus, não tem que reclamar, e ao povo do Mato Grosso. Porque mesmo onde ele teve menos votos, mas esses votos foram importantes para a eleição dele. Porque eu acho que existe uma, eu não sei se é uma campanha, mas a gente vê, se você sair na rua perguntar para qualquer pessoa se ela é a favor ou contra a taxação do agronegócio, ela vai falar que é a favor. Existe talvez uma demonização aí do agro no estado, feito por algum setor político ou de alguns sindicatos, entidades. Como é que o senhor vê? E por que o agro talvez não consiga fazer com que a opinião pública da massa mude, né? Ou que pelo menos ela seja simpática, já que o agro é uma das locomotivas de Mato Grosso, como dizem? Eu acho que aí é um papel das entidades, né? A entidade tem deixado a desejar, eu já falei isso para eles próprios. Você fala entidade, FAMAT, ProSoja, AMPA, a própria Aclimate, mostrar a importância do agronegócio, porque o próprio senador Jonas Pinheiro, que é meu padrinho político, como ele foi candidato, vai ser um senador do campo e da cidade, né? A importância do campo que tinha para a cidade, entendeu? Então tem que mostrar agora a importância dessa produção do campo, porque ele muda a vida das pessoas da cidade. O que falta é mostrar isso, que se não tiver o campo produzindo lá, não tem a vida aqui na cidade, a economia não gira, não vai ter o que nós temos hoje, né? Então, o que falta realmente é um trabalho mais forte das entidades e mostrar a importância do agronegócio e do que é Mato Grosso hoje em termos de mundo, porque eu viajei muito com o ministro Blairo em várias partes do mundo. Blairo é muito respeitado porque ele, primeiramente, ele chega no lugar, o pessoal já viu antes quem que é a pessoa, onde você vai, você tem que mandar o seu currículo. Mega produtor, e ele manda, os maiores produtores vão receber de forma diferente, né? Mas assim, o Mato Grosso, onde você vai no mundo, é reverenciado, porque é um estado que daqui a poucos anos, 5, 6 anos no máximo, nós vamos estar produzindo igual a Argentina. Nós já podemos 60 milhões de toneladas esse ano, daqui 5, 6 anos vai ser 100. Então nós vamos ser uma Argentina. Um celeiro do mundo, né? Então, o que nós não temos que enaltecer o nosso estado. Também acho. Lembrando que essas entidades que ele falou recebem uma parte do FETAB, né? Né? Ninguém sabe disso, né? Mas essa turma recebe. Ou eu estou enganado? Acho que tem uma forma que não é diretamente do FETAB, é da produção e de que do próprio produtor repassa, né? A parte do FETAB vai para lá para os caras, né? Então, enfim, recebem. Exatamente, eu não sei como funciona, eu só sei que tem um. Que recebe. Ô Cidinho, qual que é o teu futuro político, cara? Deixa só, antes que o senhor responda, complementar uma informação que eu ouvi na rua, dos bastidores, que o senhor vai mudar o seu domicílio eleitoral para Cuiabá, que existe uma possibilidade de ser candidato a prefeito. Alô, Nova Marilândia, o homem vai sair daí. Vai mudar para Cuiabá. Isso é fofoca de bastidor. Eu não posso transferir meu título lá de Marilândia, porque senão vai diminuir a quantidade de eleitores. Pode até impactar. Pode até impactar na quantidade de eleitores do município. Não, mas falando sério, qual que é o seu futuro? Existe possibilidade de ser olha, candidato a prefeito? A minha vida sempre foi muito... Ou voltar daqui 4 anos? Essa questão política sempre foi muito imprevisível, né? Quando eu estava na prefeitura, antes de terminar o mandato, eu saí da prefeitura para vir ser secretário do Blairo. Eu achei que terminando a prefeitura já ia encerrar. Eu estava na secretaria, saí do governo com ele para ser candidato a deputado estadual. Andei uns 3 meses, tinha muito apoio político, mas tinha 2 vantagens e desvantagens. A vantagem de ser o candidato do Blairo Maggi era boa, porque me abria as portas. Sim, mas a desvantagem que um candidato do Blairo Maggi, todo mundo achava que eu estava montado na grana. E aí ficava tudo mais caro. Aí eu falei, não, vou desistir disso. Desisti de ser candidato a deputado, voltei para casa.
Passou 3 meses, o Blário me chamou para ser suplente, que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim, dele ter visto em mim o potencial, às vezes eu comecei a falar, eu não viria, né? E ontem fiquei muito feliz nesse tempo. Nós tivemos lá na Brapa ontem uma homenagem ao Blário, e ele foi falar, né? Ele falou assim, dos 3 cargos que ele ocupou, senador, governador e ministro, ele gostou mais de ocupar o cargo de ministro, que ele se sentiu mais em casa, ele Dele, né? fez um trabalho não foi um trabalho, foi uma diversão, né? E aí ele fez um elogio assim para mim, que eu fiquei feliz também, assim, do desprendimento dele, falou assim, o Cidinho, que me substituiu no Senado, algumas pessoas já tinham falado de mim antes, né? Que foi um senador muito melhor do que eu vinha sendo até então. Então, isso para mim é um baita elogio. muito feliz. Então, tipo, para concluir essa pergunta, quando eu saí de ser do canal de deputado estadual, não esperava mais, daqui a pouco virei suplente de senador. E senador eu assumi quase 4 anos nesse período, né? Agora eu vou dar um tempo, de repente daqui a pouco eu volto. Mas aí se surgiu um convite para um cargo federal, já que o senhor tem uma transição do Bolsonaro aí? A ministra Tereza já me convidou para alguma coisa lá, mas eu não, quis. Convidou para quê? Ela me sondou se eu tinha interesse em participar, né? Mas eu que realmente é uma decisão pessoal. Se fosse assim, eu ficava aqui no estado. Tá bom. Quer dizer, você vai cuidar de frango. Eu vou cuidar um pouco dos meus Mas o negócios. senhor não vai se afastar totalmente do governo Mauro Mendes? Vai ter uma espécie de conselheiro aí? Vai estar com... Se ele precisar, eu estou por aí, né? Mesmo porque o que acontece? Como eu coordenei a campanha, tem as pessoas do interior, os nossos coordenadores, os deputados, qualquer coisinha que eu já percebo que tem qualquer situação. Cidinho, você sabe, né? Que eu apoiei aqui, que eu que apoiei, né? Você fala para o governador, então tem. Acaba tendo essa ligação, você não consegue se desligar, né? Tá bom pra você, Ana, cara? Tá Pô, ótimo. nosso tempo tá Cidinho morto, tá sempre fazendo é uma assim, ó, entrevista acabou. super agradável, né? Muito agradável. O que foi? Ela tá reclamando. Tem horário. Ele tem o jantar, né? Tira o pé do jantar. Não, antes do jantar. Antes do jantar tem uma reunião. Tira o pé da minha janta. O que é essa reunião? Nós estamos com o embaixador da França, está aqui no Mato Grosso, hoje, está no meu escritório. E ele veio com o grupo francês EDF. A França ela é dona de 51% da EDF, com a estatal francesa, da usina de Sinop, que foi construída, investiram 3 bilhões de reais nessa usina. A usina está pronta, é só agora fechar a comporta para poder começar a gerar energia e não libera a licença de operação da SEMA. Então Que isso. ótimo, E a SEMA nessa operação. A SEMA, como É só procurar aqueles caras dos esquemas lá que libera, né? Então isso assim, lá na França, o próprio embaixador ele falou assim, já está gerando um mal-estar muito forte em relação ao Brasil, Mato Grosso. Como é que eu vou fazer o cara aqui para poder arrumar Como é que eu vou fazer um investimento de cara. 3 bilhões de reais? E é o seguinte, se eu não fechar as comportas agora para aproveitar as chuvas para poder gerar energia, Aí só daqui a um ano, entendeu? Tá bom pra você, Ana Carla Costa? Tá Tá bom pra mim. Tá bom pra você, Cidinho? Tá bom. Alguma Obrigado coisa pela que a gente oportunidade. Alguma coisa que a gente não tenha falado aí? que você Não, queira falamos colocar? tudo, com certeza. Essa é a minha última entrevista, porque eu não vou ter mais cargo ano que vem, né? Não, vai ser... Mas aí a gente Sempre entra no movimento dos sem cargos, invade aqui o estúdio, fala, eu quero ser analista entrevistado. político. Analista político. É uma boa Não. pedida. Cidinho, eu Eu quero tenho pegar pra vontade você de pensar poder fazer um programa de humor, a né? caneca. Ele não contou nenhuma piada. É. Verdade. Não. Que história é aquela do Medeiros, Não posso não. com ele? Não, Não, Medeiros você não. vai contar? Medeiros É da minha mãe que ela quer que eu conte. Da sua mãe? É. Vai falar da sua mãe? Não, outra vez eu conto. Outra... Foi que Ele contou só pro tempo. deixa aí pra prova contar. E uma vez eu vendi minha mãe a troco de uns votos. Vendeu. Você E não entregou? recebeu. Não, os votos. Entregou e não entreguei, pegou. mas não recebi os votos. Tadinha da sua mãe, ela tá famosa. Tio, leva a nossa caneca. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela Obrigado. entrevista. Obrigado. Obrigado. Foi bastante proveitosa e divertida também, né, Ana Carla? Sim, com certeza. Vamos ver se o pessoal vai entender depois que eu falo tudo errado, tudo enrolado, né? Fala nada. Amanhã essa manchete assim, o Cidinho disse que vendeu a mãe. Mas é Ô, brincadeira, maldade. gente, não é verdade. É brincadeira, é uma piada. É uma piada. Tem outra do Medeiros também, mas depois a Ana Carla É, fala. depois eu vou Na mandar hora que ele não Medeiros. estiver aqui, ele fala conta. Gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua paciência também. Voltamos numa próxima oportunidade com mais uma ótima entrevista para você. Alô, Nova Mutum. Abraço. É Até a Idiota. próxima. Idiota. É o crush da Ana Carla. Crush do... Tchau. do-
Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.